Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para resolução de 5 questõezinhas de pontuação da banca CES Gran Rio. Cola comigo que é o ultra sucesso, vamos que só vamos, bora que só bora, vem comigo. O emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em a capacidade do empresário de manter um bom relacionamento entre gerentes, funcionários, clientes e fornecedores de produtos é uma das condições. Esta vírgula aqui está incorreta. Por que, Wagner Santos? Porque esse elemento todo, daqui até aqui, é o sujeito do verbo ser. E não podemos separar sujeito de predicado. Então, ó, não se separa sujeito de quê? De predicado. Então, essa vírgula é uma das vírgulas proibitivas mais chatinhas, tá, gente? A gente não pode separar. O sujeito é muito longo? Ok, o sujeito é muito longo, beleza. Vida seguiu, a coisa continuou, mas eu não posso colocar uma vírgula separando sujeito de predicado. Não tem jeito. Não dá, tá? É impossível que isso aconteça. Tudo bem? Então, nesse caso, não separa sujeito e predicado, automaticamente a gente tem o que ali? Uma vírgula proibitiva. Massa? Seguindo nossa vida. Então aqui, não nos serviu, né? A preocupação com o comportamento dos funcionários deve ser constante, para assegurar que eles tenham seus direitos, ok, essa vírgula aqui está ok. O problema está onde? Nesta vírgula aqui, ó. Para que eles tenham seus direitos garantidos. Essa vírgula está incorreta, porque essa criatura aqui, ó, garantidos, é um predicativo do objeto direitos. Então, é também uma vírgula proibitiva, porque não se separa o PO. Não se separa o predicativo do objeto. O predicativo do objeto permanece junto ao nome ou próximo a esse nome, e não pode ser separado por vírgula nem por questões estilísticas. Isso não existe em português. Beleza? Segue o jogo comigo. O gerente daquela organização admitiu que, durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus, aqui, ó, esta primeira vírgula está correta. Só que se ela aconteceu, eu precisaria colocar uma outra vírgula aqui, separando o que nós chamamos de adjunto adverbial longo, deslocado. Adjunto adverbial longo, deslocado. Não tem jeito. É preciso colocar as duas vírgulas, e elas são consideradas, nesse caso, vírgulas obrigatórias. Se você tirou o adjunto adverbial longo com 3 ou mais itens de uma posição natural para uma outra posição da frase, você precisa necessariamente de vírgulas que marquem essa separação. Fechou? Pegou visão? Então, segue o jogo. Os administradores, então aqui, ó, os administradores da empresa reconheceram a importância de realizarem com muito cuidado que teríamos um problema, ó. Nós precisaríamos ter, pelo mesmo motivo de cima, uma vírgula aqui. Aqui seria com a ideia de isolar o adverbial longo. Então, ele botou a segunda vírgula aqui, não botou a primeira. Então, não nos serviu, não nos serviu. A última está plenamente correta, vamos ver aqui. Os empregados das instituições, considerando o seu compromisso como cidadãos, procuram respeitar as leis estabelecidas. Perfeito. Aqui, ó, eu estou isolando uma oração subordinada adverbial deslocada. Então, eu preciso também dessa vírgula fazendo essa separação. Beleza? Pegou a visão junto comigo aqui? Então, segue o jogo. Bora que só bora. Vamos para a próxima. Vem junto, ó. No trecho do parágrafo, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de Lasserre, oficial do exército francês. A vírgula está empregada com a mesma função que em esta vírgula aqui do trecho original, ó, esta virguleta,
isola o que nós chamamos de aposto explicativo. Isso aqui, ó, é um aposto explicativo, que precisa realmente ser isolado, e normalmente esse isolamento se dá por meio de vírgulas. Então eu preciso agora encontrar a mesma coisa. A cegueira não impediu, no entanto, de estudar. Não é esse o objetivo, porque aqui a gente tem o quê? O famoso deslocamento de conjunção. Ok? Essas vírgulas estão corretas e obrigatórias. Perspicaz, Braille percebeu, esta vírgula aqui também não nos serve, porque essa vírgula está correta, mas serve para marcar o deslocamento de um predicativo do sujeito. É um predicativo do sujeito deslocado. A infecção, 6 meses depois, afetou o segundo olho de Braille. Ok? Vírgula correta, mas aqui separa o quê? Um adjunto adverbial, longo e deslocado. Massa, então também não nos serviu como resposta. Escrita noturna, método de Barbier, não teve sucesso quando criado. Aqui a ideia é basicamente a seguinte, ó. O método de Barbier explica o que é escrita noturna. Então, neste caso, estamos separando também um aposto explicativo, certo? A ultiminha aqui, ó, por que não vai servir pra gente? Então a gente já sabe que não serve, ó. No Instituto Nacional para Jovens Cegos, Braille desenvolveu seus estudos. Essa vírgula serve também para adjunto adverbial deslocado. Logo, a gente entende que nossa respostinha é letra D de domingo. Quero te encontrar e desabafar todo o meu viver. Beleza? Pegou essa história? Conseguiu entender? Então, outra forma de cobrar vírgula é utilização das vírgulas pela mesma motivação, ou seja, pela mesma regra. A regra é exatamente a mesma, separa a mesma função. Tudo bem? Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima. Pega a visão, vamos lá. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego da vírgula está correto. Então, o emprego da vírgula está correto. Então, a ideia que eu preciso é de correção, ok? Os produtos comercializados nos mercados deverão apresentar embalagens adaptadas em seus rótulos até o próximo ano. Atendendo, esta vírgula está incorreta, porque esta vírgula, no caso, está separando o quê? Essa vírgula fica incorreta porque separa o objeto do verbo. Separa. Separa aí junto comigo, tá, gente? Então, ó, separa o objeto, ô caçamba, separe. Gente, 2 segundos com o TDAH da pessoa aqui. Então, ó, separa o objeto de seu verbo. Isso não pode acontecer, ok? Então, estamos diante de uma questão incorreta. A tabela de informação nutricional passará, então aqui está incorreto, já vou marcar ali com marca-texto para vocês, mas qual é o problema aqui, ó? Sujeito e predicado. É uma vírgula que está separando o sujeito do predicado. A única hora que eu posso separar sujeito de predicado é se eu pegar alguma coisa que veio depois e mover para o meio dos dois. Se eu digo assim, a tabela de informação nutricional, vírgula, nos próximos dias, vírgula, passará a conter informações. Mas aí a vírgula não está separando sujeito de predicado. A vírgula, na verdade, está isolando um outro termo. Aqui não tem esse termo a ser isolado, então a vírgula fica incorreta. Pegou? Bora que só bora. As indústrias alimentícias estão sendo obrigadas pelos órgãos fiscalizadores a se adequarem. Esta vírgula está incorreta porque não se isola. O que, gente? Isola erroneamente o agente da onde? Da passiva. Está incorreta, tá? A partir da promulgação de lei no próximo ano,
os rótulos de alimentos e bebidas deverão esclarecer os consumidores sobre a existência de substâncias alergênicas. Esta é a nossa respostinha, resposta letra D, e essa vírgula está correta. Wagner, mas por que essa vírgula está correta? Porque ela separa adjunto adverbial longo e deslocado. Então ela está separando o adjunto adverbial longo e deslocado e por isso ela fica correta. Pegou visão junto comigo? Então segue aqui para a gente ver o que está errado na última. Ó, nossa resposta realmente é essa. Vários economistas recomendam o quê? Que os consumidores blá blá blá. Então, neste caso aqui está incorreta também, porque, mais uma vez, separa o objeto do verbo. Verbo de objeto. É uma oração objetiva? É. Inclusive, objetiva direta. E é objeto direto. Então, eu não posso separar o objeto direto do seu complemento. Isso não existe, tá? Nem o objeto direto, nem do verbo, né? Assim, o verbo do objeto de forma nenhuma. Tamo junto? Tamo misturado? Posso seguir em frente? Então, segue com o tio Vag aqui. Vamos lá. Próxima questãozinha. O emprego da vírgula está plenamente observado de acordo com as normas, as exigências da norma padrão. Então, ó, plenamente observado é correto, né? Vamos junto, ó. A implantação do Pix trouxe novidades importantes para os usuários que, em outra época, aqui, ó, nós temos um problema. Se eu coloquei essa vírgula aqui, que é obrigatória, e eu deveria tê-la colocado mesmo, eu preciso de uma vírgula aqui. Para quê? Isolar o adjunto adverbial deslocado. Nesse caso, essas vírgulas são obrigatórias, tá, gente? Porque ele é longo e ele foi deslocado. Então, o erro ficou por quê? Colocou uma vírgula, mas não colocou a outra. A ideia é isolar o termo. Isolar o termo é colocá-lo entre sinais de pontuação, no caso, vírgulas, tá? A utilização de cheques por pessoas que possuem contas bancárias tem apresentado uma redução quantitativa por ser um instrumento, Wagner, agora, ó, pouco confiável e facilmente falsificado. Essa vírgula fica incorreta porque pouco confiável tá ligado aqui com o instrumento, ó. Então ela fica incorreta por separar o adjunto adnominal do substantivo. Isso não se faz, ok? Não podemos. Na aprovação da abertura de contas novas, aí aqui, ó, tenho 2 erros. De novas contas, eu tenho 2 errinhos, ok? Esse primeiro erro, a gente tem a falta da vírgula para isolar o adjunto adverbial. E aqui, ó, o erro é porque é importante, tem como sujeito a oração seguinte, diagnosticar o público. Então, aqui, mais uma vez, separa sujeito e predicado. Só que agora o predicado veio antes, né? Porque ali você tem, ó, é importante, verbo de ligação mais adjetivo. A oração que vem em seguida vai desempenhar a função de quê? De sujeito. Então, eu estou separando sujeito e predicado da mesma forma. Então, isso mostra pra gente que essa separação de sujeito e predicado pode acontecer também quando o sujeito é uma oração. E fica errado da mesma forma. Pode acontecer no sentido de acontece, né? Mas fica errado, não é correto porque acontece. Fechou? Bora pra próxima? Vamos lá. No caso de ocorrerem roubo e perda de cartão de crédito, a primeira providência é comunicar o fato à administradora do cartão e pedir seu bloqueio ou cancelamento. Eis aqui a nossa respostinha, né? Letra D de domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Aqui eu tenho a resposta correta, porque essa vírgula está separando um adjunto adverbial longo e deslocado. O comportamento dos funcionários da instituição, seja ela particular ou pública, ó,
Botei essa primeira vírgula, terei que botar a segunda vírgula. Porque ali é uma ressalva, né? Se a gente está fazendo uma noção de ressalva. E aí aqui, ó, a gente também pode entender como um termo explicativo e que, por isso, precisa estar isolado por vírgulas. E aí ele precisa estar completamente isolado. Lógico que se ele vier no final, é uma vírgula só, porque você tem o ponto. Mas vindo no meio da história toda, o que você precisa? De vírgula, vírgula. Belezurou, tchapturou, pegou junto comigo? Bora para a próxima, última questãozinha desse bloco. Vamos lá. O emprego da vírgula está, você está vendo que é basicamente a mesma coisa, né? Está plenamente de acordo com a norma padrão no seguinte período. A agricultura depende, vírgula, de serviços. Não é a resposta, porque aqui o que eu estou fazendo? Separar, né? Então, essa vírgula está errada porque separa verbo de objeto. Então, ela está errada. Não podemos fazer essa separação. A água é uma das maiores dádivas que o planeta nos concede. Então, aqui, ó, uma das maiores dádivas que é uma das maiores dádivas que o planeta nos concede. E um dos recursos naturais. Então, ó, aqui eu teria que colocar outra vírgula para fazer uma explicativa ou tirar as duas. Faria mais sentido, nesse caso, retirar as duas e manter uma restrição, ok? Uma das maiores dádivas que o planeta nos concede, um dos recursos. Ou seja, fazia mais sentido a gente ter uma restrição ali, porque uma das maiores pede uma restrição, né? Uma das maiores dádivas com relação a quê? Né? Então a gente precisaria tirar essa vírgula. Apesar do nosso país apresentar inúmeros atrativos naturais, a maioria das áreas de proteção ambiental ainda precisa cuidar da infraestrutura básica. Perfeito. Essa vírgula está correta porque ela separa o quê? Oração subordinada adverbial deslocada. Tá? Então eu tenho um deslocamento da oração adverbial e aí por conta disso eu preciso separá-la. Tudo bem? Podemos entender dessa forma. Bora que só bora. Bora para a próxima. Vamos lá. O Brasil tem a maior diversidade de todas do planeta. Então temos um erro nesta vírgula aqui. Por quê? Porque ela está separando o nome do complemento nominal. Separa nome e complemento nominal. Por isso que ela fica errada. Luego, errada, errada. O fato de que devemos nos preocupar com o meio ambiente e economizar água deixou de ser há muito tempo. Aqui eu precisaria de outra vírgula para isolar essa noção de tempo, tá? A gente precisaria isolar a noção, não consigo. Isolar a noção de tempo, mesmo que com o verbo, tá, gente? Não tem fuga, é uma noção temporal, funciona como um advérbio de tempo. Logo, nossa respostinha, letra C, realmente de caraca, moleque, que dia, que isso? Toca um pagodinho só para começar, beleza? Então vocês estão vendo que a Sesgran Rio gosta de cobrar em essência a mesma coisa, e aí a gente vai aproveitando e explicando aqui também, né, a utilização dessas vírgulas para vocês. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado mesmo, obrigado demais da conta. Um beijo, um queijo, até a próxima e o que? Fui. Valeu, gente.